Eu te saldo com a paz do Senhor, meus irmãos amados, meus seguidores, que a paz do Senhor permaneça em mim e também na sua vida, na vida da tua família. Hoje eu quero deixar um versículo para nossa meditação, principalmente para mim mesmo, que eu tenho muito aprendido em estar lendo a Bíblia Sagrada. Irmão, não há parte desse livro aqui não. Leia ele dia e noite. Medite nessa palavra dia e noite. Eu tenho feito isso, irmão. Eu tenho me policiado das redes sociais para falar para os irmãos que às vezes nós fica praticamente 2, 3 horas, 4 horas nas redes sociais. Eu tenho me policiado com isso e não sobra tempo para você orar, não sobra tempo para você ter intimidade com o Pai, com o Papai querido, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e do universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele, pela misericórdia dele, ele tem nos dado para a salvação, que a salvação é pela misericórdia de Deus, não por meu mérito, nem por seu mérito, mas toda honra, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, que por este amor tão maravilhoso que tem para com os homens, falando de homens aqui, incluindo mulheres e tudo, esse amor tão grande que Deus tem por todos aqueles que estão aqui neste mundo, e a vontade do Senhor que todos os homens cheguem ao arrependimento e reconhecem Jesus Cristo como o único Salvador. Hoje eu quero deixar uma palavra de repreensão para mim, particularmente eu, primeiro que li a palavra, Deus já falou comigo e vai falar com você. Aqui em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 32, 31, diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Oh glória! Aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos amados, ele estava aqui chamando a atenção do povo, que quando o povo reunia ali para a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, até em 1 Coríntios 11, 23, né? Ele fala sobre isso. E ele fala que quando o povo reunia ali, eles reuniam não para melhor, mas para pior. Por quê? Porque existia uma panelinha que tinha abrido brechas para o inimigo, estava tendo excepção de pessoas e contendas, muitas contendas falando mal um dos outros. E hoje, nesse versículo que eu li aqui hoje, meus irmãos amados, porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. O que eu aprendi aqui, irmãos? Por que será nós, como ser humano, põe eu também, mas estou me policiando sobre isso, vigiando, que a palavra de Deus manda nos vigiar primeiro e depois orar. Não adianta você orar e não vigiar. Então essas duas palavras têm que estar em harmonia com nós, vigiar e orar. O que é vigiar? Vigiar a nossa boca, vigiar aquilo que nós estamos ouvindo, vigiar aquilo que nós podemos analisar primeiro antes de responder, se aquela palavra está nos edificando ou está fazendo o que nós está indo a pior. Hoje nós também devemos tomar cuidado, irmão. A maioria dos crentes, não todos, mas a maioria fica falando mal um do outro, contendas entre o outro, e chega numa casa e começa a falar mal de fulano, de beltrano, do seu próprio irmão, falando do teu próximo. Isso acontece muito, e graças a Deus eu tenho me policiado
nessas coisas que estão acontecendo. Quando a pessoa chega a mim para falar mal de um irmão, de um próximo, primeira coisa que eu faço, meu irmão, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Passa a fazer isso para você ver. Aquela contenda cessa, o assunto muda de assunto na mesma hora. Eu tenho feito isso, tenho tirado experiência comigo mesmo sobre isso. Uma coisa eu aprendi, Deus, que eu possa vigiar meus ouvidos, a minha mente, a minha boca, para que o Senhor me dê discernimento para não desagradar o Espírito Santo de Deus. Lá no Salmo 39, eu acho que é isso mesmo, eu aprendi uma coisa com o salmista. Senhor, põe uma mordaça na minha boca quando eu tiver a presença do ímpio. E nós precisamos pedir a Deus para pôr uma mordaça na nossa boca. Porque o apóstolo aqui fala para nós, aqui por esse livro de Coríntios, para aquele povo daquela época, nos orientando, nos exortando a nós vigiar a nossa boca. Porque é muito mais fácil, às vezes, falar mal do próximo, de que nós examinar nós mesmos. Por que às vezes nós queremos controlar a vida do próximo e nós não dá conta de controlar a nós mesmos? Isso tem acontecido conosco, Pai. Conosco. Por isso, irmão, eu venho através dessa palavra, que nós venha policiar nós mesmos de contendas que às vezes a maioria sai de dentro das igrejas. Em vez de nós dar um exemplo, nós estamos dando um mau exemplo. Aqui o apóstolo Paulo, aqui ensina na ceia, nisso porém vos dizermos, que não vos louvo, porque ajuntais não para melhor, senão para pior. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos juntar comunhão com Deus, comunhão com o irmão, e nós precisamos ajuntarmos, ter comunhão para melhor, não para piora. Misericórdia, irmão. Nós como cristãos, nós temos que ajuntarmos em oração, vigiando, orando em todo o tempo para o melhor, para agradar a vontade de Deus, não a nossa. Então eu deixo essa palavra de repreensão em primeiro lugar para mim e você que está ouvindo do outro lado. Por que será que nós não dá conta de governar nem nossa vida e queremos governar o irmão ou o próximo falando mal dele? Irmão, vamos vigiar e orar. Vamos orar em favor dessa pessoa. Quando alguém chegar em você falando mal de ciclano, de fulano, chama ele para orar, irmão. Vamos orar agora em favor dessa vida. Eu tenho feito isso. A contenda cessa na mesma hora. Faça isso para você experimentar como a contenda acaba. Se nós julgar nós mesmos, nós não seríamos julgados nem condenados. Fica com essa mensagem para mim e para você. Compartilhe esses simples vídeos, essa simples pregação. Que Deus te abençoe, te edifica e te dá força, coragem e fé e perseverança para manter firmes, fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. E vamos renunciar a este mundo, tudo que há de erro neste mundo, tudo que há sujeira neste mundo. Vamos se desviar do mal e vamos estar sempre vigiando e orando em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe.